fails me.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. É com muita alegria que acolhemos você que está aqui e você que nos acompanha através das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. 19º dia do tempo comum. A fé confere-nos a segurança da presença de Jesus. O apóstolo Pedro reconhece o primeiro encontro na margem daquele mesmo lago e imediatamente, mais uma vez, deixa o barco e começa a caminhar ao encontro do Mestre. Com muita alegria, demos início à Santa Missa cantando. Seu amor me alcançou, numa cruz me resgatou, no teu sangue me lavou, livre sou. O perdido encontrou, o perdido encontrou, tua graça me alcançou, meus pecados perdoou, livre sou. Eu me rendo a ti, 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 Salvador, 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 tua cruz me salvou, Salvador, Salvador, teu amor me resgatou. Seu amor me alcançou, seu amor me alcançou, numa cruz me resgatou, no teu sangue me lavou, livre sou. O perdido encontrou, o perdido encontrou, tua graça me alcançou, meus pecados perdoou, livre sou. Solta a voz, eu me rendo a ti, 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 Salvador, 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 tua cruz me salvou, Salvador, Salvador, teu amor me resgatou, Salvador, Salvador, tua cruz me salvou,
e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Boa noite a todos. Com grande alegria, hoje queremos celebrar o mistério da nossa fé, o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição do Senhor. E hoje também nós temos uma intenção especial nesse dia. Queremos rezar pelos pais, por todos os pais, pelos pais vivos, pelos pais falecidos. Queria saber se tem alguém aqui que é pai, levanta a mão. Olha aí, que bênção, né? Será que eu posso pedir também para levantar a mão quem pretende ser pai? Olha aí, quem pretende ser pai, levanta a mão também. Olha, que Deus abençoe. Está meio encolhida essa mão assim, mas até o final da missa vai ficar lá em cima. Que Deus te abençoe, que possamos rezar pelos nossos pais e que eles continuem participando dessa força criadora de Deus junto com as suas esposas, continuem vivendo o propósito de Deus na sua vida. E para que bem possamos viver esse mistério, celebrar esse mistério, nos coloquemos diante do Senhor, suplicando o seu perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glorifiquemos a Trindade cantando. Glória
paz e paz na terra aos homens, por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Mas vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Você pode colocar diante do Senhor os teus pedidos, rezando também por todos os pais, pelos pais falecidos. Também queremos rezar pela alma de Arlindo Bento da Silva, um dia de falecimento, e Zé Apolino da Silva. Também pelos falecidos Alziro Pereira, Marcos de Jesus Pereira, Abílio dos Santos, Clóvis Firmino, Francisca de Freitas, Raimundo Pereira. Pelo aniversário de casamento de Vironeide e Elton, 1 ano. E pela saúde de Expedito de Souza, Miguel Oliveira e Valmir Bento da Silva. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Deus quer nos ajudar a atravessar os mares da vida. Escutemos com atenção as leituras. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar ao Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isto, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor.
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo, em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quando a sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, vamos aclamar o Santo Evangelho. Aleluia.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Queridos, seria maravilhoso para nós se após cada tempestade que nós passássemos em nossa vida, nós terminássemos com essa belíssima profissão de fé: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Porque as tempestades na nossa vida só existem por 2 motivos: mostrar quem somos, quem amamos e quem temos como rocha para a nossa vida, e assim servem também para nos fortalecer, mas não para nos destruir. Se Deus permite, como permitiu a Pedro, como permitiu a Elias, como permitiu a Paulo, várias tempestades e várias situações, seja exteriores, sejam interiores, para que eles enfrentassem,
é porque Deus queria tirar dessas situações um bem maior e fazer com que eles saíssem dessas situações reconhecendo a presença de Deus, a ação de Deus também dentro dessas situações. Hoje Elias aparece depois de vários sinais extraordinários. Elias aparece fazendo a experiência de Deus. Elias tinha ido para uma gruta, se esconder dentro da gruta, depois do sucesso, depois do triunfo e da vitória contra contra 850 profetas de Baal e de Ácera, que eram deuses pagãos, e Elias passa a fio da espada todos esses falsos profetas. E depois, diante de uma ameaça de uma mulher, ainda hoje terei a tua cabeça, envia soldados do rei, porque ela defendia o culto idolátrico a outros deuses, a falsas divindades. E Elias, diante daquela ameaça, começa a se deprimir e foge para dentro de uma caverna. Há uma manifestação de vento, há uma manifestação de fogo, há uma manifestação de rochas quebrando, mas Deus não estava e Deus não era nenhuma daquelas manifestações. Aquilo manifestava como estava o interior do profeta Elias, em conflito, em luta, em tempestades. E Deus se manifesta no que? Numa brisa leve. Por que, Frei, numa brisa leve? Porque às vezes Deus quer se manifestar no meio de nós, ou em nós, quando há tranquilidade e quando há paz e ordem dentro do nosso coração. E foi para isso que Deus conduziu Elias, e quando ele sentiu que essa brisa leve, essa paz, essa tranquilidade, essa ordem nos seus pensamentos e sentimentos estava acontecendo pela ação do Espírito Santo, então ele sai e se coloca abertamente diante de Deus e prossegue a sua missão. O bonito é ver que Deus não esconde, assim como os escritores sagrados não escondem as lutas que os homens de Deus enfrentaram. Pedro também, 3 horas da manhã pescando, daqui a pouco aparece Jesus andando sobre o mar. Senhor, se és tu, deixa-me ir até ti. Vem, Pedro. Pedro começa a andar sobre as águas. Só que Pedro, depois de um tempo, olha para o vento, olha para o mar, olha para a tempestade e começa a afundar. E diz o texto que o medo como que entrou dentro de Pedro. E quando o medo entrou, ele começou a afundar. Tirou os olhos daquele que o encorajava a ter esse ato de fé e começou a colocar os olhos naquilo que o amedrontava. E começou a afundar. Porque o que é o medo muitas vezes na nossa vida? Senão algo que nos paralisa. É claro que um certo grau de medo é normal. Se de repente vem um carro desgovernado
para cima de você, você sai correndo, pula, se desvia. Mas agora, viver no medo é outra coisa. Porque às vezes tem pessoas que vivem no medo. Aí eu preciso encontrar um trabalho, eu preciso fazer um concurso, eu preciso entrar numa faculdade, eu preciso terminar aquela obra, mas e se eu começar e não der conta, e se eu entrar e não conseguir, e se as pessoas não me compreenderem, e se as pessoas forem me julgar, ou seja, a pessoa está mais preocupada com o medo do que pode acontecer, do que com a decisão e a coragem de enfrentar os obstáculos que estão à sua frente. Hoje de manhã eu dizia, não me lia, me veio à mente as minhas duas avós. Uma rezava quando eu falei que ia ser padre, ela começou a rezar pedindo que Deus me ajudasse. A outra avó chegou para mim e falou assim: meu filho, mas se você se arrepender, você não tem medo de... Eu era seminarista ainda, estudante. Ela falou, você não tem medo de ir por esse caminho e se frustrar e se decepcionar lá na frente? Eu disse para ela, avó, eu prefiro ter tentado, ter tido a coragem de ir ao encontro dessa inquietação que estava no meu coração, de me esforçar até quando eu puder para estudar, para me dedicar, para corresponder a esse chamado, do que ficar ao resto da vida dizendo, eu poderia ser padre. Eu até tive o desejo de ser padre. Eu até pensei em ser padre. Mas depois eu sentei e o desejo passou. Não, eu falei, eu vou me determinar a isso. Eu prefiro ter tentado, ter me esforçado, ter a coragem de ter ido em busca dos meus sonhos, do que ficar paralisado no medo. Então, dentro de casa, eu posso dizer que eu tive uma avó que rezava pela minha vocação, e uma outra avó que rezava para que eu não fosse para frente. Tão novo, menino bonito, né? Poderia fazer tantas outras coisas na vida, vai ficar correndo atrás de padre. Para que eu tinha na alma. Como o medo às vezes nos paralisa, queridos. Nunca permita que o medo impeça de você fazer algo que te tornará melhor, que tornará quem está à tua volta melhor, que na tua ação, na tua dedicação, aquilo que você for fazer também dará glórias a Deus, será para a maior glória de Deus. Também isso hoje para a vida matrimonial. Quantos homens que se dizem às vezes viris, fortes, determinados, corajosos, quando às vezes pensam numa vida familiar, numa vida matrimonial, em viver uma missão de esposo e de pai, às vezes recuam, e recuam por quê? Por medo. Mas eu vou ter problemas, eu vou ter dificuldades, eu vou passar por inquietações, eu vou passar por decepções, eu vou confiar numa outra pessoa tão frágil, tão limitada quanto a mim. E o medo vai o quê? Vai travando a pessoa. Por isso que o matrimônio sempre foi, e hoje ainda mais, é um ato de fé. É um ato de confiança em Deus, é um ato de buscar os dois, homem e mulher, unidos e agarrados à cruz de Cristo, atravessar o mar intempestuoso dessa vida.
Porque às vezes a gente fica na cabeça que a vida tem que ser só 1000 maravilhas, sem problemas, sem dificuldades. Não, essa não é a vida real. E você sabe disso, você que já enfrentou dificuldades, já enfrentou problemas, já derramou lágrimas, já se angustiou com tantas situações dentro da tua família, dentro da tua casa, você sabe muito bem que casamento, matrimônio é luta, é batalha, é esforço, é clamar o socorro de Deus, é pedir o socorro de Deus sempre, 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 quando for necessário. Como Pedro. Senhor, socorre-me, estou afundando. E Jesus vai lá e toma Pedro, e levanta e o coloca na barca. O socorro de Deus. Quantas vezes a nossa alma, o nosso coração deve gritar por esse socorro de Deus. Um outro homem que aparece hoje triste na segunda leitura da carta aos Romanos, que vivia em lutas interiores, como ele mesmo diz, uma tristeza profunda, uma dor, por ver que o seu próprio povo judeu, escolhido, que era alvo da salvação, que era alvo da misericórdia de Deus, e por ele, Deus tinha se feito homem, se encarnado na pessoa de Jesus, para trazer a salvação a todo aquele povo, e aquele povo se fecha, recusa, se torna impermeável à graça de Deus, não aceita, não concorda, olha para Jesus, ouve a Jesus, testemunha os milagres de Jesus, mas muitos ainda continuam fechados. E aquilo doía na alma de Paulo. Ele dizia: Senhor, mesmo que eu tenha que ser reprovado, mesmo que eu me perca para o meu povo se salvar, se assim fosse possível, eu faria para que esse povo se salvasse. Que fé desse homem que coloca a sua própria salvação em risco, tendo como interesse principal não apenas a sua salvação, mas a salvação de outros. E isso é maravilhoso, porque nós só experimentamos a salvação, só vivemos a salvação quando lutamos, quando nos esforçamos e nos dedicamos pela salvação de outros também. Nós não vivemos uma fé que é um salve-se quem puder. Não, não é isso. Paulo tinha essa dor. Isso me lembrou Santa Teresinha do Menino Jesus, que dizia: mesmo que eu tenha que entrar no purgatório, estar no purgatório, lá eu estarei como os 3 jovens na fornalha, orando pela salvação de muitas almas que lá estão. Uma confiança em Deus. Isso hoje queremos rezar pela nossa família, mas também por você que é pai, que tem uma missão dentro da tua família. E como é importante buscar a Deus com esse coração de pai. Como é importante viver a fé na tua vida. Ser um homem de Deus, ser um homem de valor, ser um homem de fé. No mundo que às vezes tentam transformar o homem que nasceu para ser como um leão, que nasceu para enfrentar todas as espécies de predadores
na floresta desse mundo, e que às vezes o mundo, com as suas mentiras e ideologias, tentam diminuir a figura do homem, a responsabilidade do homem, e torná-lo simplesmente num gato domesticado com pensamentos perniciosos, domesticado com modo de vida aonde não ajuda, aonde não colabora para o alicerçar nada na vida, na sua própria vida, na vida de outros. Como um gatinho de pensão, está ali para comer, para dormir e para brincar um pouquinho. Não. Você, homem, foi criado para trazer no seu coração, para trazer na sua alma, para trazer nos seus ombros a responsabilidade de levantar moralmente, espiritualmente uma família, um povo, uma sociedade. Por que o mundo decai? Por que a sociedade decai nos seus valores? Quando o homem perde a visão daquilo que ele é chamado a ser, colaborador de Deus, agente de Deus nesse mundo, para trazer o dom da vida, para semear o que de melhor Deus pode semear nesse mundo, é claro, em comunhão com a sua mulher, unido à sua mulher, não como alguém violento, não como alguém que desrespeita, não como alguém que quer fazer tudo passar a ferro e fogo, não, mas como alguém que tenha uma autoridade daquilo que se é. Porque você sabe muito bem, queridos, quais são os estragos na vida de uma pessoa que não teve a figura de um pai presente, integralmente pai. É destruidor. E muitas das vezes, escuto muitos afirmando às vezes, que quando não se resolve alguns relacionamentos que podemos ter com os nossos pais, quando não integramos, quando não curamos relacionamentos que às vezes deixaram lacunas dentro de nós, da figura paterna, é um desastre. Às vezes, quantos homens enfrentam tribulações e dificuldades dentro do seu casamento? Ou no namoro? A gente sabe como é doloroso na vida de uma mulher quando não foi bem integrada a figura masculina, a figura paterna. E quantos problemas podem surgir de relacionamentos dentro do casamento? Por quê? Porque se você está com uma mulher que nunca viveu um relacionamento sadio com o seu próprio pai, e ainda tem ódios, raiva, ressentimento do próprio pai, e chega a falar mal do próprio pai, meu querido irmão, como ela vai te responder? Como que ela vai te respeitar como homem? Por isso, queridos, quando nós não integramos bem a relação que temos com nosso pai, com nossa mãe, pode ser desastroso para nós. Pode ser devastador na maneira como a gente se relaciona. Talvez alguém possa dizer, mas e aí, Frei, o que a gente vai fazer? Meu pai foi ausente. Meu pai nunca pensou em mim, meu pai nunca esteve nem aí comigo, meu pai nunca se preocupou para mim, comigo. Sim, mas hoje, o que você tem feito para ser um filho que deixa a graça de Deus curar essas feridas dentro do seu coração
e dentro do coração dos teus também. Não basta apenas diagnosticarmos, somos assim, esse é o nosso perfil, esse é o nosso jeito, essas são as nossas feridas. Sim, temos que levar isso agora diante de Deus, colocar diante de Deus e deixar a graça, o perdão vir em nosso socorro para começar a nos curar de tudo isso. E às vezes é doloroso quando a gente tem que assumir que talvez nosso pai, sim, foi ausente, muitos momentos que precisávamos do apoio, do incentivo, da motivação dele, talvez ele tenha falhado. Mas deixa eu falar com você que é filho, que é filha. Será que também nós não devemos às vezes reconhecer as nossas falhas como filhos? Porque houve muito filho que teve sempre um amor muito interesseiro pelo seu pai. Não era amor pela pessoa do pai, era amor por aquilo que o pai poderia oferecer, aquilo que o pai poderia dar, aquilo que o pai poderia comprar. E ainda hoje, nós vemos pessoas com 40, com 50 anos, com 60 anos, brigando pelas coisas do pai, mas sendo incapaz de comprar uma caixa de remédio para ajudar a cuidar da saúde do próprio pai. Mas às vezes tem a coragem de perguntar: já dividiu as coisas no testamento? Porque o Senhor está ficando doente. Senhor, cada dia que passa, vou te dar um conselho como um filho. Você está vendo como às vezes o nosso amor é um amor envenenado? Não é um amor gratuito às vezes. É verdade que muitos pais falharam com os filhos, mas muitos filhos têm falhado no modo de amar errado os seus próprios pais. Quando às vezes tudo envolve interesse. Eu faço isso para que o Senhor faça isso, eu faço aquilo para que eu vou te visitar, para que depois eu... Quando somos capazes de fazer gratuitamente, eu estou aqui, Pai, apenas para tomar um café contigo, para almoçar contigo, para estar ao seu lado. Eu sei que talvez o Senhor está com algumas dificuldades físicas, eu estou aqui para passar um dia para te ajudar nessas tuas dificuldades. Então, queridos, como nós precisamos deixar que o amor de Deus penetre nas nossas relações para nos curar, para nos ajudar a enfrentar essas tempestades da vida. Porque quando Jesus diz: Pedro, vem, anda, você está me vendo andando aqui sobre o mar, Ele está dizendo a cada um de nós: crer e viver nessa vida é andar sobre esses mares também cheios de tempestades. Porque viver na família não é viver numa ilusão. A cada dia há uma luta, há um esforço, há um sacrifício, há uma renúncia para que dê certo a família. Para que dê certo. Que o Espírito Santo nos ajude, queridos. Hoje queremos rezar pelos pais. Hoje queremos rezar por aqueles que querem ser pais também, que vão levar essa missão para frente. Hoje queremos rezar também pelos pais que se tornaram pais fora do casamento também. Porque são pais, não deixam de ser pais. É claro que o lugar, o território, a terra fecunda para viver a paternidade é dentro do casamento. Mas se houve um erro, se houve um pecado, se houve uma precipitação ou uma aventura,
viva a tua missão de ser pai. Tempos atrás, eu escutava um testemunho de um filho que teve um pai nessas situações. Um relacionamento ali, relâmpago. A moça engravidou. A criança foi gestada, nasceu. O pai acompanhou na medida do possível, mas não tinha propósito nenhum de casar, porque não gostava, não amava aquela mulher. Mas quando o filho começou a ter a idade já ali, compreendendo melhor as coisas, o pai fez uma atitude muito bonita conversando com a mãe. Eu gostaria de ligar para ele todos os dias. Eu sei que nós não vamos manter essa relação, mas eu quero viver a minha responsabilidade de ser pai todos os dias. E essa pessoa contando depois, acredito que ela já tenha uns 46, 48 anos, ela dizia: todos os dias da minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, o meu pai me ligava para perguntar como eu estava. Compreendeu a sua missão? Mesmo numa situação de erro, uma situação de queda, de pecado, mas não deixou a sua responsabilidade de ser pai. Por isso sempre é possível retomar essa missão, esse acompanhamento. Como precisamos desses pais presentes. Assim como é destruidor, como eu disse, quando não está integrado essa relação com o pai dentro de nós, pode ser devastador. Mas como é bom quando nós temos um pai que é presente também. Um pai que na sua simplicidade é capaz de expressar o desejo de querer ver o filho feliz. De estar lutando para oferecer o melhor para o filho. Como é maravilhoso para uma criança que pode dizer, ou um adolescente que pode dizer para o seu amiguinho: olha, o meu pai é uma figura que eu amo muito, o meu pai é muito presente, o meu pai, ele conversa comigo, o meu pai está junto comigo, eu posso contar com ele. E o meu pai me ajuda a não me sentir sozinho nessa vida. Assim como para muitos a figura paterna pode ser destruidora, para outros pode ser um caminho de fortalecimento, de amadurecimento. E é para isso que a igreja existe, para ajudar a você, pai, viver a tua vocação, olhando para a paternidade de Deus, aprendendo com a paternidade de Deus, olhando para Jesus e vendo como Jesus revelou o modo de ser do Pai que está nos céus. Que o Espírito Santo nos ajude. Que a graça de Deus te ajude, você, pai, a continuar a tua missão. E ajude a todos os que são filhos também, a não perder a memória do modo como você tem olhado, se relacionado, se aproximado do seu pai. É com generosidade, é com desprendimento, é com amor verdadeiro e sincero. Precisamos desintoxicar o nosso coração do modo como devemos amar verdadeiramente os nossos. Não só por interesses, mas por um amor sincero, verdadeiro e autêntico. Feche os teus olhos um momento aí onde você está. E reze pelo teu pai. Se ele está vivo, aonde ele está, talvez distante. Ofereça uma prece por ele nesse momento.
Peça ao Senhor que o abençoe, que o fortaleça. Se seu pai já faleceu, com amor no teu coração, reze pela salvação dele, pelo descanso eterno dele. Se há algo do qual você gostaria hoje de perdoar o seu pai, por um ato que ele tenha tido com você, por uma palavra, por alguma coisa que ele tenha feito, diante de Jesus, diga a ele: Pai, eu te perdoo em nome de Jesus. Eu te perdoo de todas as palavras ou atitudes que você tenha feito contra mim, tenha me machucado. Diante do sangue de Jesus eu te perdoo, porque eu quero ser livre. E também no teu coração peça perdão a Jesus se você não foi um filho amável também. Se diante talvez das humilhações, diante do cansaço, diante do suor do teu pai, você não estava nem aí para isso, para as vezes que ele tenha chegado em casa cansado e você estava tão interessado em você do que compartilhar com ele num abraço, numa presença, num beijo, tentando aliviar um pouco da carga diária dele. Se você talvez não foi aquele filho que deveria ser, peça perdão a Deus hoje. E peça que esse perdão a Deus também chegue ao coração do seu pai, para que o nosso coração seja desintoxicado de todo o veneno de interesses. Obrigado, Senhor, porque nos cura. Obrigado pela vida de cada pai que está hoje aqui nessa igreja. Que as tuas bênçãos possam fortalecer a cada um. E que nesse dia também as nossas orações possam abençoar muitos pais que também hoje recebem essas orações e têm a graça de contemplar a face de Deus na eternidade. Concede a muitas almas de tantos pais essa alegria da contemplação da sua face nesse dia. Te louvamos, Senhor, e te bendizemos pela nossa história, pela nossa vida, por aquilo que vivemos na nossa família, por aquilo que vamos viver, mas sempre confiando que o teu amor é maior do que as nossas misérias, as nossas fraquezas, que o teu amor é capaz de reescrever novas páginas da nossa história com o teu sangue precioso. Amém, amém. Em pé, com confiança nesse Deus que é Pai, que nós cremos, rezemos juntos. Creio, poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor da vida que receba nossos pedidos de filhos e filhas, dizendo: Senhor, iluminai e santificai as nossas famílias. Senhor, iluminai e santificai as nossas famílias. Pelo Papa Francisco, por nosso Bispo Dom José Negre, pelo Bispo Auxilia Monsenhor Marcelo Antônio, sacerdotes e diáconos e por todos os ministros do Evangelho, nós vos pedimos. Nossas famílias. Para a Semana Nacional da Família, confirme
e descandeie políticas públicas e iniciativas das entidades populares para o cultivo dos valores fundamentais nas famílias. Nós vos pedimos. Senhor, iluminai e santificai as nossas famílias. Senhor, acompanhai com vossa proteção a Igreja em seu caminho sinodal, para que possa colocar em Cristo toda a sua confiança na realização de sua missão evangelizadora. Nós vos pedimos. Senhor, iluminai e santificai as nossas famílias. Sustentai as famílias, especialmente as afligidas por discórdias e violência, para que encontrem em Cristo a força para criar um ambiente de amor, respeito, confiança e obediência à vossa palavra. Nós vos pedimos. Senhor, iluminai e santificai as nossas famílias. Concedei a vida eterna aos pais falecidos e amparai os pais que se encontram doentes, os desempregados, os que estão vivendo no vício e aqueles que abandonaram suas famílias ou foram abandonados por ela. Nós vos pedimos. Senhor, iluminai e santificai as nossas famílias. Acolhei, Senhor, os pedidos que humildemente lhe apresentamos. Por Cristo nosso Senhor. Com alegria e gratidão, façamos o nosso ofertório. Sobre este altar, vidas, frutos, dons, corações a se ofertar, cantos, festa, meu Pai a esperar, todos livre a celebrar. Excessivo amor que nos constrange, que nos faz tudo derramar sem calcular. Tudo que nos deixe por amor sempre será todo teu, ó Senhor. Pai, em teu abraço nossa vida se refaz, onde o pecador encontra paz. Tudo que de graça recebemos vamos dar, com o pão e o vinho neste altar. Engrandeces nosso nada. Engrandeces nosso nada. Sobre este altar, vidas, frutos, dons, corações a se ofertar, cantos, festa, meu Pai a esperar, todos vêm pra celebrar. Excessivo amor que nos constrange, que nos faz tudo derramar sem calcular. Tudo que nos deixe por amor sempre será todo teu, ó Senhor. Pai, em teu abraço nossa vida se refaz,
nada. Engrandeces nosso nada. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e que ela agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, ele nasceu da Virgem Maria, morrendo